caso aconteceu esse ano e vem chocando os Estados Unidos, principalmente depois que a polícia revelou quem é o principal suspeito. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Sarah Grace Patrick morava com seu pai, Doniel Patrick, e sua mãe, Crystal Nolan, e o irmão. Em 2018, após 10 anos de casamento, seu pai decidiu pedir o divórcio. Os dois compartilhavam a guarda de Sarah e de seu irmão mais novo, Donnie, mas Doniel lutou por mais tempo com os filhos. Ele alegou que Christian e seu namorado James Brooke estavam abusando de metanfetamina e maconha, criando o que ele chamou de um lar inseguro para seus filhos. Nos autos do processo, ele pintou um quadro bem preocupante. Drogas em casa, festas onde a metanfetamina era usada abertamente e até mesmo incidentes em que Sarah, então com apenas 11 anos, contou a professores e policiais sobre o cheiro de metanfetamina em casa e os lugares onde sua mãe supostamente escondia a droga. Houve também alegações de disciplina exagerada. O padrasto James foi acusado de deixar marcas de cinto em Donnie, e o Departamento de Serviço à Família e Infância teve que intervir. Christian e James já eram conhecidos do sistema. Registros judiciais mostram que James tinha um longo histórico de violação de drogas e liberdade condicional. Em 2018, ele já havia acumulado acusações por posse de metanfetamina, furto em lojas e obstrução. Aos olhos da lei, ele era um criminoso condenado que não deveria possuir armas de fogo. A batalha pela custódia se arrastou. Em dado momento, Doniel conquistou temporariamente a guarda dos dois filhos, mas a decisão foi anulada poucos dias depois. A própria Sarah chegou a escrever uma carta ao tribunal dizendo que queria morar com o pai. Mas as coisas mudavam constantemente. Guarda temporária, visitas supervisionadas, novas alegações surgindo, e isso era muito difícil para as crianças. Christian acusou Doniel de beber perto das crianças e de falar mal dela. Ele a acusou de perder o controle e expor os filhos a situações perigosas, incluindo uma história perturbadora em que Sarah estava em um carro com os amigos bêbados da mãe e do padrasto e teve que cobrir o rosto com um cobertor para evitar que vomitassem nela. Em 2020, um juiz finalmente ordenou a divisão da custódia em 50-50. Christian concordou em encaminhar Sarah para a terapia, porque ela havia passado por muitas coisas e precisava de acompanhamento. Ela dividia seu tempo entre morar na casa do pai com o irmão mais novo e na casa da mãe e do padrasto, onde agora tinham sua própria filha, a meia-irmã de Sarah, chamada Jaylee. E por um tempo as coisas pareceram se acalmar. Houve postagens nas redes sociais em que Doniel elogiava Christian, dizendo que eles haviam criado uma menina linda juntos. Mas as rachaduras ainda estavam lá. James Brooke, padrasto, tinha uma história explosiva com a mãe de Sarah, Christian. Em 2022, ele chegou a entrar com uma ordem de proteção temporária contra ela, alegando que ela tentou atropelá-lo com a filha pequena no banco de trás do carro. Houve acusações de crueldade infantil, destruição de propriedade e ameaças. Essas acusações foram finalmente retiradas e o casal se reconciliou. No final de 2023, eles se casaram em uma pequena cerimônia e se tornaram ativos na igreja, dizendo à família que eles estavam mudando de vida. Segundo deles, o pai de Christian, sua filha e James haviam encontrado a redenção. Eles haviam se batizado, se juntado à congregação local e estavam tentando deixar o passado turbulento para trás. Eles só queriam recomeçar naquele momento. Ele insistia que Christian estava sem usar drogas, feliz e profundamente envolvida com a igreja, depois de se reconciliar com James. Ainda assim, circulavam rumores sobre as dificuldades de Sarah Grace, que ela ainda enfrentava. Amigos falavam sobre problemas de saúde mental e alguns alegavam que ela já havia sido hospitalizada no passado. Sua avó paterna confirmou ter ouvido falar que Sarah foi internada em um hospital por motivos não revelados, embora os detalhes nunca tenham sido divulgados. Na manhã de 20 de fevereiro de 2025,
Os policiais do condado de Carroll, em Maryland, Estados Unidos, foram chamados a uma casa silenciosa onde Christian Brooke, de 41 anos, e seu marido, James Brooke, de 45, foram encontrados mortos em seu quarto. Ambos foram baleados. Não parecia ter sido uma invasão que deu errado ou um acidente trágico. Os investigadores rapidamente perceberam que não havia sinais de arrombamento, nem nada tinha sido roubado. Imediatamente suspeitaram que quem havia puxado o gatilho já estivesse dentro da casa. Então provavelmente era alguém que conhecia a família. O mais perturbador foi que não foi a polícia que fez a primeira descoberta. Foi a filha de 5 anos do casal, Jaylee. Ela foi verificar porque seus pais ainda não tinham acordado, apenas para encontrá-los mortos em suas camas. Jaylee correu até Sarah para acordá-la e contar o que tinha acabado de descobrir. Foi Sarah, de 16 anos, quem ligou para a emergência. E depois disso, ela até postou no TikTok. Não consigo evitar me odiar porque eu não acordei para encontrá-los antes que minha irmã de 5 anos tivesse que encontrar meus pais daquele jeito. Doniel Patrick lembra-se de ter recebido uma ligação de Sarah naquela manhã, mais ou menos às 7h30. A princípio, não pareceu incomum. Ela costumava ligar ou mandar mensagens para ele antes da escola para lhe desejar um bom dia, mas a ligação caiu e ele deixou isso para lá, dizendo que era só uma ligação que deu errado. Minutos depois, o telefone tocou novamente. Dessa vez, eram os paramédicos. Disseram-lhe para ir buscar sua filha. Quando ele perguntou o motivo, disseram que Christian e James estavam mortos. A primeira coisa que o Doniel pensou foi que os dois sofreram uma overdose. Ele sabia dos problemas que o casal tinha com as drogas e tudo mais, mas ele ficou muito chocado quando ele descobriu que os dois foram assassinados. Quando o Doniel chegou ao gabinete do xerife, ele e Sarah foram interrogados. Mas ele conta que em determinado momento, enquanto saía para um intervalo, os policiais levaram Sarah para uma sala separada e começaram a interrogá-la sem sua permissão. Durante o funeral, Sarah foi a responsável por dizer as últimas palavras sobre eles. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Sarah, filha de Christian Brooke e enteada de James. Só queria me despedir da minha mãe e de James, já que nunca tivemos a oportunidade. Ela falou sobre estar tão acostumada a tê-los por perto que nunca imaginou a vida sem eles, admitindo. Não tenho a mínima ideia do quanto eu precisava de vocês até agora. Ela se virou para uma foto de James, agradecendo-lhe por ser o melhor pai de todos os tempos, e dizendo: seu coração finalmente será curado no céu, e nenhum de vocês sentirá mais dor. Ela disse à mãe: tudo o que passamos não define que tipo de pessoa ou que tipo de mãe você foi. Você era uma alma linda e gentil, com tanta gratidão. E nossa, você foi tão forte. As palavras tornaram-se mais emotivas, mais poéticas, enquanto ela descrevia a mãe como uma estrela lá do alto, dizendo que poderia olhar para o céu noturno para encontrá-la. Ela encerrou agradecendo aos amigos e familiares por ajudá-la a superar seu pior pesadelo. E suas palavras finais: sinto muito. I was so used to you guys always being here to the point that I never once thought to imagine y'all not being here. I didn't have a single clue how much I needed y'all until now. For James, thank you for all the life lessons you taught me and for being the best bonus dad ever. Enquanto os investigadores construíam um caso, Sarah Grace estava ocupada com outra coisa, recorrendo às redes sociais. Ela estava entrando em contato com autores de crimes reais, tentando não deixar ser esquecido o caso de seus pais. Na época, as mortes de sua mãe e seu padrasto ainda estavam sem solução. Talvez ela quisesse aumentar a conscientização para poder ajudar a capturar o assassino. Uma das pessoas para quem ela enviou uma mensagem foi Janice, uma TikToker da Carolina do Sul que administra um blog sobre crimes reais. Com mais de 100 mil seguidores, Janice havia se tornado uma voz de referência em espaços de crimes online. No início de junho, uma conta do TikTok com o nome Sarah Grace enviou a ela uma mensagem direta: pesquise o caso Brooke. Quando Janice pediu o contexto, a conta respondeu: eles são meus pais, e do nada, em uma quinta-feira à noite em fevereiro, alguém entrou em minha casa, comigo e com a minha irmã, e atirou brutalmente nos meus pais, deixando-os mortos para eu e minha irmã encontrarem eles pela manhã.
Janice prestou condolências e disse que investigaria o caso. No dia seguinte, recebeu outra mensagem de Sarah Grace, que lhe pareceu estranha. A adolescente sugeriu que o caso seria um grande sucesso, se recebesse mais atenção. Prints mostram que assim que Janice começou a cobrir os assassinatos, Sarah Grace até apareceu nos comentários, contribuindo com as especulações. Quando alguém sugeriu que o assassino deveria conhecer as vítimas, ela respondeu: "Com certeza, já que conheciam a casa." Em outro comentário, ela confirmou que seus pais foram baleados. Janice contou mais tarde a um jornal que Sarah foi ainda mais longe, enviando-lhe um e-mail e compartilhando detalhes sobre a cena do crime. Mas Janice não foi a única. Outra criadora de TikTok famosa, Mama Tot, com mais de 12 milhões de seguidores, diz que também recebeu uma mensagem de Sarah. Em 16 de abril, a conta entrou em contato com ela com um apelo comovente. "Mama Tot, preciso muito de uma mãe agora. Estou passando por isso." Ao mesmo tempo, Sarah usava uma própria conta no TikTok para postar homenagens públicas aos pais. "Sinto falta de vocês. Guardem um lugar para mim no céu." Em outra postagem, ela confessou: "À noite, quando não há nada para fazer e a casa está vazia, eu sempre penso em quanto preciso deles." O relato, posteriormente confirmado pelo gabinete do xerife como pertencente a Sarah, era repleto de conteúdo emocional. Uma selfie dela chorando na cama, um vídeo dela a caminho do funeral com um rímel borrado. Ela escreveu: "Isso não pode ser real. Vou para o funeral de meus pais." Durante semanas, os investigadores examinaram as evidências, entrevistando familiares, consultando registros telefônicos e até mesmo analisando com atenção a declaração no funeral de Sarah Grace. Finalmente, a pista apontou para uma direção assustadora, direto para a própria adolescente. Sarah estava com seu pai, Doniel, quando as autoridades informaram que ela era a principal suspeita. Doniel foi quem a ajudou a se entregar. Numa manhã de terça-feira, ela entrou na delegacia e se entregou. O xerife Halsey não mediu palavras na coletiva de imprensa mais tarde. "Estamos confiantes de que ela é responsável pelos assassinatos. Ela se entregou porque a notificamos de que tínhamos mandados de prisão contra ela. Mas mesmo após anunciarem a prisão, os investigadores admitiram que o caso poderia não estar encerrado. Eles não descartaram a possibilidade de outros envolvidos." O xerife disse que a equipe havia vasculhado montanhas de evidências físicas e digitais, em colaboração com o FBI e o Laboratório Criminal do Departamento de Investigação da Geórgia. Entre as evidências que encontraram, aquela declaração dela no funeral. O que parecia um luto para quem estava de fora poderia ter sido uma encenação para encobrir os rastros dela. Sarah Grace foi oficialmente acusada de 2 acusações de homicídio e 2 de agressão agravada. O debate jurídico foi imediato. Ela deveria ser julgada como adulta? Os promotores disseram que sim, apontando para a brutalidade do crime. O juiz concordou. Na audiência de fiança, os promotores argumentaram que Sarah deveria permanecer presa. Eles estavam preocupados com a intimidação de suas testemunhas, especialmente considerando sua irmã de 5 anos, Jaylee, que havia sido quem descobriu os corpos. Familiares enlutados apoiaram o pedido, dizendo ao tribunal que temiam por sua própria segurança. "Se a ré consegue matar os próprios pais de forma tão violenta, temo pela minha segurança e pela segurança da minha família e amigos", disse Kim Bowling, irmã de James Brooke. O meio-irmão de Sarah e filho de James, Tristan Brooke, desabou no banco das testemunhas, chamando o pai de "meu Superman". Ele insistiu que, se Sarah fosse libertada, ela tentaria fugir em vez de ser julgada. Mas Sarah também tinha defensores no tribunal. Alguns familiares e amigos apareceram vestindo camisetas com o nome dela na frente. Eles a descrevem como uma adolescente que sempre frequentava a igreja, sem antecedentes criminais, uma garota que foi batizada, orou com seu pastor na prisão e sempre demonstrou paciência e gentileza. Seu pastor disse ao tribunal: "Ela não aparecia apenas aos domingos. Ela claramente encontrou um lugar onde se sentia em casa." Não foi suficiente. O juiz a classificou como um risco significativo de fuga e um perigo potencial para testemunhas. Ele negou fiança. Sarah Grace, agora formalmente acusada como adulta, é acusada de atirar fatalmente na mãe e no padrasto enquanto eles dormiam, antes de deixar a irmãzinha sozinha no quarto. Seu julgamento está marcado para 5 de janeiro de 2026, aguardando a decisão do juiz.
Nem todos acreditam que Sarah Grace seja culpada. Seu avô materno, Dennis Nolan, diz que o caso não faz sentido para ele. Bem, é difícil fazer qualquer julgamento nesse momento. Eles precisam divulgar as provas, e eu não entendo quais provas eles têm. A maioria delas, pelo que eu entendo, são circunstanciais. E você sabe, ela é minha neta. Eu tenho que apoiá-la. Ela jura inocência. Dennis disse que Sarah ligou para ele após sua prisão, muito chateada, implorando que a ajudasse. Ele a descreveu como alguém que o admira como uma figura paterna. Disse a ela para cooperar com os investigadores, mas admitiu que ainda não conseguia imaginá-la fazendo algo tão terrível, especialmente com a mãe, com quem, segundo ele, ela tinha um relacionamento próximo. Ele até sugeriu que talvez se tratasse de Sarah, questionando se o passado de James Brooke poderia ter voltado para assombrá-lo. Supostamente ele teria se envolvido com uma gangue, e ambos tinham um histórico com drogas e o estilo de vida que isso traz. Mas os investigadores disseram a Dennis que Sarah era a única pessoa que poderia ter feito isso. Quando ele os pressionou para apresentar provas, disse que tudo que eles ofereciam era: ela é a única que poderia ter feito isso. Neste momento não sabemos se foram encontradas evidências de DNA, se havia resíduos de pólvora nas mãos ou roupas de Sarah, se ela fez certas confissões a outras pessoas online e nem se acharam a arma do crime. Não temos ideia do que eles têm, o que leva a estarem tão convencidos de que ela, esta adolescente, matou seus pais enquanto eles dormiam. Os promotores insistem que construíram seu caso com base no que chamam de montanhas de evidências. Isso inclui a pegada digital de Sarah, suas postagens no TikTok após os assassinatos, suas mensagens para blogueiros de crimes reais e até mesmo os comentários emocionados que ela fez durante o funeral de seus pais. Eles sinalizaram que essa trilha digital está no seu argumento de que Sarah não estava apenas de luto, mas estava encobrindo seus rastros. Mas os defensores dizem que o Estado está exagerando. Eles apontam que os investigadores não apresentaram nenhuma prova física de que Sarah tenha disparado a arma. Nenhum DNA, nenhum vestígio de arma que tenham conhecimento. Nada concreto. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, digamos que essa é a primeira parte desse caso, porque nós não tivemos o julgamento ainda, está marcado para o ano que vem, então acredito que ali nós teremos mais respostas, porque nós temos muitas perguntas nesse caso. Será que foi ela mesma? O que será que os detetives descobriram que eles mantêm isso em segredo? Então é um caso muito chocante mesmo, que a gente pensa, bom, será que essa jovem de 16 anos realmente cometeu esse crime? Ou se os detetives estão enganados? Enfim. A gente vai acompanhando esse caso e assim que sair novas informações, eu conto aqui para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.